58. A jornada. Re-Shepir, a mãe da meia-noite, parindo abominações com sua essência tão tenebrosa, tão terrível, tão devoradora. Ela está aqui. Está me vendo morrer. Data. Shashabev do ano 1173, 8 segundos antes da morte. O indivíduo era um estivador olhos escuros de 40 e poucos anos, pai de 3 filhos. Odeio estar errado, disse Adolin, reclinando-se na cadeira, uma mão pousada tranquilamente na mesa de topo de cristal, a outra agitando o vinho na taça. Vinho amarelo. Não estava de serviço naquele dia, então podia relaxar um pouco. O vento despenteava seu cabelo. Estava sentado com um grupo de outros jovens olhos claros nas mesas externas de uma loja de vinhos do mercado externo. O mercado externo era uma coleção de edifícios que haviam surgido nos limites dos acampamentos de guerra, perto do Palácio do Rei. Uma mistura eclética de pessoas passava pela rua abaixo do terraço onde ficava a mesa. Acredito que todo mundo compartilha desse seu ódio, Adolin, disse Jacamave, inclinando-se com os 2 cotovelos na mesa. Ele era um homem robusto, com olhos claros do terceiro dan do acampamento do Gão Príncipe Royon. Quem gosta de estar errado? Eu conheço algumas pessoas que preferem, respondeu Adolin pensativo. Claro que elas não admitem. Mas o que mais poderíamos presumir da frequência com que erram? Inkman, a companheira de Jacamave naquela tarde, deu uma gargalhada tilintante. Era uma coisinha rechonchuda com olhos amarelos claros, que pintava o cabelo de preto. Estava usando um vestido vermelho. A cor não combinava com ela. Danlan também estava presente, claro. Estava sentado em uma cadeira ao lado de Adolin, mantendo uma distância apropriada, embora ocasionalmente tocasse o braço dele com sua mão livre. O vinho dela era violeta. Ela gostava de vinho, embora parecesse escolhê-lo para combinar com suas roupas. Um traço curioso. Adolin sorriu. Estava muito atraente com aquele pescoço longo e corpo gracioso, envolto em um vestido justo. Ela não tingia o cabelo, embora ele fosse mais para castanho avermelhado. Não havia nada de errado com o cabelo, claro. De fato, por que todos valorizavam tanto o cabelo escuro quando olhos claros eram o ideal? Pare com isso, disse Adolin para si mesmo. Vai acabar tão pensativo quanto o pai. Os outros 2, Toral e sua acompanhante, Echava, eram olhos claros do acampamento do Grão-Príncipe Aladar. Embora a casa Collin estivesse atualmente desfavorecida, Adolin tinha conhecido amigos em quase todos os acampamentos de guerra. Errar pode ser divertido, comentou Toral. Mantém a vida interessante. Se estivéssemos todos certos o tempo todo, como seria? Meu querido, disse sua acompanhante, você não me disse, certa vez, que estava quase sempre certo? Sim, admitiu Toral. E se todos fossem como eu, de quem eu zombaria? Seria péssimo que a competência de todo mundo me tornasse comum. Adolin sorriu, bebendo seu vinho. Tinha um duelo formal na arena naquele dia, e descobrira que uma taça de vinho amarelo antes da luta o ajudava a relaxar. Bem, você não precisa se preocupar comigo, tendo razão com muita frequência, Toral. Eu tinha certeza de que Sadeas ia agir contra meu pai. Não faz sentido. Por que ele não agiu? Estratégia, talvez? Especulou Toral. Ele era um sujeito astuto, conhecido pelo gosto refinado. Adolin sempre queria sua presença ao experimentar vinhos. Ele quer parecer forte. Ele era forte, disse Adolin. Não ganha mais nada ao não agir contra nós. Ora, disse Danlan, sua voz suave soando meio ofegante. Eu sei que sou bem nova nos acampamentos de guerra, e minha avaliação fatalmente refletirá minha ignorância, mas... Você sempre diz isso, sabia? Comentou Adolin casual. Gostava bastante da voz dela. Eu sempre digo o quê? Que você é ignorante. Mas não é.
É uma das mulheres mais inteligentes que conheço. Ela hesitou, parecendo extremamente chateada por um momento. Então sorriu. Você não devia dizer tais coisas, Adolin, quando uma mulher está tentando demonstrar humildade. Ah, claro, humildade. Eu havia esquecido que isso existe. Tempo demais junto dos olhos claros de Sadias? Perguntou Jacamave, provocando outra gargalhada de Inkima. De qualquer modo, disse Adolin. Sinto muito. Por favor, continue. Eu estava dizendo, prosseguiu Danlan, que duvido que Sadias deseje começar uma guerra. Atacar o seu pai de modo tão óbvio daria nisso, não? Sem dúvida, concordou Adolin. Então talvez tenha sido por isso que ele se conteve. Eu não sei, disse Toral. Ele podia ter envergonhado sua família sem atacá-lo. Poderia ter dado a entender, por exemplo, que vocês haviam sido negligentes e tolos em não proteger o rei, mas que não estavam por trás da tentativa de assassinato. Adolin concordou. Isso ainda poderia dar início a uma guerra, observou Danlan. Talvez, disse Toral. Mas você precisa admitir, Adolin, que a reputação do Espinho Negro não anda muito impressionante ultimamente. Como assim? Rebateu Adolin. Ah, Adolin, disse Toral, acenando e levantando sua taça para pedir mais vinho. Não seja chato. Não seja chato. Você sabe do que estou falando e também sabe que não falo por mal. Onde aquela atendente se meteu? Seria de se imaginar que, depois de 6 anos aqui, já teríamos uma casa de vinho decente, acrescentou Jacamave. Inkima também riu disso. Ela estava realmente se tornando irritante. Meu pai tem uma reputação firme, contestou Adolin. Ou você não tem prestado atenção nas nossas vitórias ultimamente? Obtidas com o auxílio de Sadias, apontou Jacamave. Mesmo assim são vitórias. Nos últimos meses, meu pai salvou não só a vida de Sadias, como a do próprio rei. Ele luta audaciosamente. Certamente vocês veem que os boatos anteriores sobre ele eram totalmente infundados. Tudo bem, disse Toral. Não precisa ficar chateado, Adolin. Todos nós concordamos que seu pai é um homem maravilhoso, mas foi você que reclamou conosco que queria mudá-lo. Adolin observou seu vinho. Os 2 outros homens na mesa vestiam o tipo de traje que o pai de Adolin desaprovava. Casacas curtas sobre camisas de sedas coloridas. Toral usava um fino cachecol de seda amarela no pescoço e outro ao redor do pulso direito. Era o auge da moda e parecia muito mais confortável do que o uniforme de Adolin. Dalinar acharia aqueles trajes ridículos, mas às vezes a moda era ridícula. Ousada, diferente. Havia algo revigorante em se vestir de maneira que interessasse os outros, movendo-se de acordo com as ondas de estilo. Antigamente, antes de se juntar ao pai na guerra, Adolin adorava combinar roupas para passar seus dias. Agora tinha apenas 2 opções: casaca de uniforme de verão ou casaca de uniforme de inverno. A atendente finalmente chegou, trazendo 2 garrafas de vinho, uma amarela e outra azul profundo. Inkima riu enquanto Jacamave se inclinava para sussurrar algo no seu ouvido. Adolin levantou a mão para impedir que a atendente enchesse sua taça. Já não sei mais se quero mudar meu pai. Toral franziu o senho. Na semana passada... Eu sei, cortou Adolin. E se foi antes de vê-lo socorrer Sadias? Toda vez que eu esqueço como meu pai é incrível, ele faz alguma coisa para provar que sou um dos 10 tolos. Também aconteceu quando o Hokar estava em perigo. É como se meu pai só agisse assim quando ele realmente se importa com alguma coisa. Você está dando a entender que ele não se importa realmente com a guerra, querido Adolin, disse Danlan. Não. Só que as vidas de Hokar e Sadia são mais importantes do que matar parchendianos. Os outros aceitaram essa explicação e passaram para outros tópicos. Mas Adolin ficou cismando sobre o assunto. Sentia-se perturbado ultimamente. Estar errado sobre Sadias era um dos motivos. O outro
era a possibilidade de provarem se as visões estavam certas ou erradas. Adolin sentia-se em uma armadilha. Pressionar o pai a confrontar a própria sanidade e agora, de acordo com o que fora combinado na sua última conversa, praticamente havia concordado em aceitar a decisão de Dalinar de abdicar se provassem que as visões eram falsas. Todo mundo odeia estar errado, pensou Adolin. Só que meu pai disse que prefere estar errado, se for o melhor para Leitcar. Adolin duvidava que muitos olhos claros fossem preferir ter prova de que eram loucos em vez de estarem certos. Talvez, disse Echava. Mas isso não muda as tolas restrições dele. Eu só gostaria que ele de fato abdicasse. Adolin se espantou. O quê? O que você disse? Echava olhou para ele. Nada. Só conferindo se você estava prestando atenção, Adolin. Não. Diga-me o que estavam falando. Ela deu de ombros, olhando para Toral, que se inclinou para a frente. Não pense que os acampamentos de guerra estão ignorando o que acontece com seu pai durante as grandes tormentas, Adolin. Andam dizendo que ele deveria abdicar por conta disso. Seria uma tolice, respondeu Adolin com firmeza, levando em conta o grau de sucesso que tem mostrado em combate. Abdicar de fato seria um exagero, concordou Danlan. Contudo, Adolin, eu gostaria mesmo que convencesse seu pai a diminuir essas restrições tolas no nosso acampamento. Você e os outros homens Colin poderiam realmente retornar à sociedade. Eu tentei, disse ele, verificando a posição do sol. Acredite. E agora, infelizmente, preciso me preparar para um duelo. Com a sua licença. Outro dos bajuladores de Sadias? Perguntou Jacamave. Não, Danlan sorriu. É o luminobre Reze. Tanadão andou fazendo certos comentários, e isso pode servir para calar sua boca. Ela olhou para Adolin com ternura. Encontro você lá. Obrigado, disse ele, se levantando e abotoando a casaca. Beijou a mão livre de Danlan, assinou para os outros e saiu apressado para a rua. Foi uma partida um tanto brusca da minha parte. Será que perceberam que a discussão me deixou incomodado? Provavelmente não. Eles não conheciam tão bem quanto Renarin. Adolin gostava de conviver com muitas pessoas, mas não era extremamente próximo de nenhuma delas. Não conhecia nem Danlan tão bem ainda, mas gostaria que seu relacionamento com ela durasse. Estava cansado das implicâncias de Renarin sobre seus rápidos flertes. Danlan era muito bonita. Parecia que o cortejo funcionaria. Ele passou pelo mercado exterior, as palavras de Toral pesando. Adolin não queria se tornar grão-príncipe, não estava pronto. Gostava de duelar e conversar com os amigos. Liderar o exército era uma coisa, mas, como grão-príncipe, ele teria outras preocupações. Como, por exemplo, o futuro da guerra nas Planícies Quebradas, ou proteger e aconselhar o rei. Isso não devia ser problema nosso, ele pensou. Mas, como seu pai sempre dizia, se eles não fizessem, quem faria? O mercado exterior era muito mais desorganizado do que os mercados dentro do acampamento de guerra de Dalinar. Ali, os edifícios precários, a maioria construída com blocos de pedra de uma pedreira próxima, haviam surgido sem nenhum plano específico. Muitos comerciantes eram tailenos, com seus típicos chapéus, coletes e longas sobrancelhas expressivas. O mercado movimentado era um dos poucos lugares onde soldados de todos os 10 acampamentos de guerra se misturavam. Na verdade, aquela passara a ser uma das principais funções do lugar. Era um campo neutro onde homens e mulheres de diferentes acampamentos podiam se encontrar. Também fornecia um mercado que não era altamente regulamentado, embora Dalinar houvesse estipulado algumas regras quando o mercado começou a mostrar sinais de ilegalidade. Adolin assinou com a cabeça para um grupo de soldados Colin, vestidos de azul que passava, e eles bateram continência. Estavam patrulhando, alabardas nos ombros, elmos brilhantes. As tropas de Dalinar mantinham a paz ali, e suas escribas cuidavam do local. Tudo às custas dele.
Seu pai não gostava da configuração do mercado exterior ou da falta de muralhas do lugar. Dizia que uma incursão ali seria catastrófica, que violava o espírito dos códigos. Mas fazia anos que os parchendianos não invadiam o lado aletiano das planícies. E se eles decidissem atacar os acampamentos de guerra, os batedores e guardas avisariam com antecedência. Então, qual era o propósito dos códigos? O pai de Adolin agia como se fossem extremamente importantes. Sempre esteja uniformizado, sempre esteja armado, sempre esteja sóbrio. Esteja sempre vigilante quando houver risco de ataque. Mas ali não havia risco de ataque. Enquanto caminhava pelo mercado, Adolin olhou, e pela primeira vez com atenção, e tentou perceber o que o pai estava fazendo. Era fácil identificar os oficiais de Dalinar. Usavam uniformes, como ordenado, casacas e calças azuis com botões prateados, nós nos ombros para indicar a patente. Os oficiais que não eram do acampamento de Dalinar vestiam todo tipo de roupas. Era difícil distingui-los dos comerciantes e de outros civis ricos. Mas isso não importa, pensou Adolin mais uma vez, porque não vamos ser atacados. Ele franziu o senho, passando por um grupo de olhos claros relaxando na frente de outra casa de vinhos. Assim como ele estivera fazendo. Suas roupas, de fato, suas posturas e gestos, passavam a ideia de que eles só se importavam com a própria diversão. Adolin percebeu que isso o irritava. Havia uma guerra acontecendo. Quase todos os dias soldados morriam. Morriam enquanto os olhos claros bebiam e jogavam conversa fora. Talvez os códigos não fossem apenas oferecer proteção contra os parchendianos. Talvez houvesse algo mais. Dar aos homens comandantes respeitáveis e confiáveis. Tratar a guerra com a gravidade que ela merecia. Talvez fosse para que uma zona de guerra não virasse um festival. Os homens comuns precisavam permanecer atentos e vigilantes. Portanto, Adolin e Dalinar faziam o mesmo. Adolin hesitou e parou na rua. Ninguém o ofendeu ou mandou que se movesse. Todos viam sua patente. Apenas o contornavam. Acho que agora entendo, ele pensou. Por que precisara de tanto tempo? Perturbado, ele se apressou no caminho até o embate do dia. Caminhei de Abamambar até o retiro, declarou Dalinar, citando de memória. Nisto, a metáfora e a experiência são uma só coisa, inseparáveis como minha mente e memória. Uma contém a outra, e embora possa explicar uma delas a você, a outra é só para mim. Sadeas, sentada ao seu lado, ergueu uma sobrancelha. E o Rokari estava sentado do outro lado de Dalinar, trajando sua armadura fractal. Ele a usava com cada vez mais frequência, certo de que havia assassinos sedentos por sua vida. Juntos, assistiam os homens duelando abaixo, no fundo de uma pequena cratera que o Rokari havia escolhido como arena de duelo dos acampamentos de guerra. As plataformas rochosas nas encostas de 3 metros ao redor serviam como excelentes arquibancadas. O duelo de Adolin ainda não havia começado, e os homens que estavam lutando agora eram olhos claros, mas não fractários. Suas espadas de duelo de lâminas sem fio estavam cobertas por uma substância branca que parecia giz. Quando um deles conseguia atingir a armadura colchoada do outro, deixava uma marca. Então, espere aí, disse Sadeas. O homem que escreveu o livro. Nohadon é seu nome sagrado. Outros o chamam de Bajerden, embora não se saiba realmente se esse era seu nome verdadeiro. Ele decidiu caminhar até onde? De Abamabar até o retiro, respondeu Dalinar. Imagino que tenha sido uma grande distância, pela maneira como a história é contada. Ele não era um rei? Era. Mas por quê? É confuso, disse Dalinar. Mas escute só, você vai ver. Ele limpou a garganta e continuou. Percorri essa inspiradora distância sozinho e proibi que assistentes me acompanhassem. Não tive corcel além das minhas gastas sandálias, nem companheiro além de um sólido cajado para oferecer uma conversa,
com suas batidas contra a rocha. Minha boca seria minha bolsa. Não a enchi com gemas, mas sim com canções. Quando cantar para obter sustento me falhou, meus braços trabalharam bem para limpar um piso ou chiqueiro e frequentemente me conseguiram recompensa satisfatória. Meus entes queridos temeram pela minha segurança e talvez pela minha sanidade. Reis, eles explicaram, não caminham como mendigos por centenas de quilômetros. Minha resposta foi que se um mendigo podia realizar tal feito, então por que não um rei? Eles me consideravam menos capaz do que o mendigo? Às vezes acho que sou. O mendigo sabe muitas coisas que um rei pode apenas imaginar. E, no entanto, quem traça os códigos para a regulamentação da mendicância? Frequentemente me pergunto o que minha vida fácil após a desolação e meu nível atual de conforto, me ofereceu em termos de experiência útil para criar leis. Se tivéssemos que nos apoiar no que sabemos, reis só seriam úteis para criar leis sobre o aquecimento apropriado do chá e o estofamento de tronos. Vale um print. Sadeas franziu o senho ao ouvir aquilo. Diante deles, os dois espadachins continuavam a duelar. Elrocar assistia atentamente. Ele adorava duelos. Levar areia para revestir o chão daquela arena fora um dos primeiros atos nas planícies quebradas. Ainda assim, disse Dalinar, ainda citando o caminho dos reis. Fiz a viagem e, como o astuto leitor já concluiu, sobrevivi a ela. As histórias das aventuras marcarão uma página diferente desta narrativa, pois primeiro devo explicar meu propósito ao seguir por esse estranho caminho. Embora eu estivesse bastante disposto a deixar que minha família me considerasse louco, não desejo ficar conhecido assim nos ventos da história. Minha família viajou para o retiro de forma direta e estava me esperando há semanas quando cheguei. Não fui reconhecido no portão, pois meu cabelo virara uma juba sem uma navalha para domá-lo. Quando revelei minha identidade, fui carregado, arrumado, alimentado, motivo de preocupações e censurado, precisamente nessa ordem. Só depois de tudo isso, finalmente me perguntaram o propósito da minha excursão. Eu não poderia ter seguido a rota simples, fácil e comum até a Cidade Santa? Exatamente, interrompeu Sadeas. Ele podia pelo menos ter cavalgado. Como resposta, citou Dalinar, removi minhas sandálias e exibi meus pés calejados. Eles estavam confortáveis sobre a mesa, junto da minha bandeja de uvas pela metade. Àquela altura, as expressões dos meus companheiros proclamavam que me consideravam um tolo. Então me expliquei, relatando as histórias da minha viagem. Uma após a outra, como pilhas de sacos de talhão armazenados para o inverno. Gostaria de fazer pão com elas em breve, depois enfiá-los entre as páginas. Sim, eu poderia ter viajado rápido. Mas todos os homens chegam ao mesmo destino final. Quer encontremos nosso fim em um sepulcro santificado ou na cova de um indigente, todos, exceto os próprios arautos, terão de ir à ceia com a guardiã da noite. Sendo assim, será que nosso destino importa? Ou o caminho que seguimos? Declaro que nenhum feito tem importância tão grande quanto a estrada usada para alcançá-lo. Não somos criaturas de destinos. É a jornada que nos dá forma. Nossos pés calejados, nossas costas fortalecidas por carregar o peso de nossas viagens, nossos olhos abertos pelo deleite das experiências vividas. No fim, devo proclamar que nenhum bem que pode ser alcançado por meios falsos. Pois a importância da nossa existência não está na realização, mas no método. O monarca deve entender isso. Ele não deve se concentrar tanto no que deseja realizar, a ponto de desviar os olhos do caminho que precisa atravessar para conseguir. Dalinar se sentou. A rocha abaixo deles havia sido acolchoada e aumentada, com descansos de braços e suportes para as costas. O duelo terminou com um dos olhos claros, vestindo verde, já que eram súditos de Sadeas, acertando o golpe no peitoral do outro, deixando uma longa marca branca. Elrocar aplaudiu em aprovação, as manoplas levantando, e os dois duelistas se curvaram.
A vitória do vencedor foi registrada pelas mulheres dos assentos de juízas. Elas também portavam livros de código de duelo e arbitravam disputas ou infrações. Presumo que este seja o final da sua história, disse Sadeas, enquanto os dois duelistas se posicionavam na areia. É sim, confirmou Dalinar. E você memorizou essa passagem inteira? Provavelmente troquei algumas palavras. Conhecendo você, isso significa que pode ter esquecido um único ou o. Dalinar franziu o senho. Ah, não seja tão rígido, velho amigo, disse Sadeas. Foi um elogio. Mais ou menos. O que você achou da história? Perguntou Dalinar quando o duelo recomeçou. É ridícula, disse Sadeas com franqueza, acenando para que um criado trouxesse mais vinho. Amarelo, já que ainda era de manhã. Ele caminhou aquela distância toda só para defender o argumento de que reis deveriam considerar as consequências dos seus comandos? Não foi só para provar um argumento, disse Dalinar. Também pensei nisso, mas comecei a enxergar. Ele caminhou porque queria vivenciar as mesmas coisas que seu povo. A gente precisava de uma gente mais político assim. Ele usou isso como uma metáfora, mas acho que realmente queria saber como era caminhar tanto. Sadeas tomou um gole do vinho, depois fitou o sol, apertando os olhos. Imagine pegar um deputadozinho que ganha 100, 200 conto por mês, largar ele com salário mínimo para sobreviver no centro de São Paulo. Não poderíamos colocar um toldo ou algo do tipo aqui? Eu gosto do sol, respondeu Elrocar. Passo tempo demais preso naquelas cavernas que chamamos de edifícios. Sadeas olhou de lado para Dalinar, revirando os olhos. Grande parte do caminho dos reis é organizada como essa passagem que citei, comentou Dalinar. Uma metáfora da vida de Nurradon, um acontecimento real transformado em um exemplo. Ele as chama de as 40 parábolas. Todas elas são ridículas assim? Na minha opinião, essa é bonita, disse Dalinar suavemente. Não duvido que ache. Sempre adorou histórias sentimentais. Ele levantou uma das mãos. Isso também é para ser um elogio. Os riquinhos estão precisando de uma revolução francesa de novo. Tratamento de guilhotina. Mais ou menos? Exato. Dalinar, meu amigo, você sempre foi emotivo. Isso o torna genuíno. Também dificulta que pense de cabeça fria. Mas contanto que continue instigado a salvar minha vida, acho que posso viver com isso. Ele coçou o queixo. Suponho que não teria outro jeito, não é? Acho que não. Os outros grãos príncipes o acham moralista demais. Você deve entender por quê. O que ele podia dizer? Não é a minha intenção. Bem, você os provoca. Por exemplo, veja o modo como se recusa a reagir aos argumentos ou insultos deles. Protestar apenas chama atenção para a questão, disse Dalinar. A melhor defesa do caráter é agir corretamente. Se você age com virtude, será tratado de acordo pelas pessoas ao seu redor. Está vendo? É isso, replicou Sadeas. Quem fala desse jeito? Dalinar, comentou Elrocar, embora ainda estivesse assistindo ao duelo. Meu pai também falava assim. Exatamente, disse Sadeas. Dalinar, amigo, os outros simplesmente não conseguem aceitar que você fala sério. Eles acham que é fingimento. E você, o que acha? Eu vejo a verdade. E qual é? Você é um puritano moralista, disse Sadeas com leveza. Mas é honesto. Tenho certeza de que você também disse isso como um elogio. Na verdade, dessa vez só estava tentando irritá-lo. Sadeas ergueu a taça de vinho para Dalinar. Ao lado deles, Elrocar sorriu. Sadeas, isso foi bastante sagaz. Devo nomeá-lo o novo riso? O que aconteceu com o antigo?
A voz de Sadeas traía curiosidade, até mesmo expectativa, como se esperasse ouvir que uma tragédia se abatera sobre riso. O sorriso de Orrocar virou um sim franzido. Ele desapareceu. É mesmo? Que decepção. Bah! Orrocar assinou com uma manopla. Ele faz isso de vez em quando. Em algum momento voltará. Instável como a própria danação, aquele sujeito. Se não me fizesse rir tanto, eu o teria substituído há muitas estações. Eles ficaram em silêncio e o duelo continuou. Alguns outros olhos claros, tanto mulheres quanto homens, assistiam, acomodados nas encostas semelhantes a arquibancadas. Dalinar notou com desconforto que Navani havia chegado e estava conversando com um grupo de mulheres, incluindo a mais recente paixão de Adolin, a escriba de cabelos avermelhados. Os olhos de Dalinar pousaram em Navani, observando seu vestido violeta, sua beleza madura. Ela havia registrado a maioria das suas visões recentes sem reclamar, e parecia tê-lo perdoado por botá-la para fora dos seus aposentos de modo tão ríspido. Navani nunca zombava dele, nunca agia com ceticismo. Ele era grato por isso. Deveria agradecer, ou será que ela veria aquilo como uma abertura? Ele desviou o olhar, mas descobriu que não podia assistir ao duelo sem vê-la com o canto do olho. Assim, em vez disso, olhou para o céu, apertando as pálpebras contra o sol da tarde. Os sons de metal atingindo metal ecoavam de baixo. Atrás deles, várias lesmas grandes estavam grudadas na pedra, esperando pela água de uma grande tormenta. Ele tinha tantas perguntas, tantas incertezas. Escutava o caminho dos reis e se esforçava para descobrir o que significavam as últimas palavras de Gavilar. Como se, de algum modo, elas contivessem a chave tanto para sua loucura quanto para a natureza de suas visões. Mas a verdade era que ele não sabia de nada e não podia confiar nas próprias decisões. Isso o estava transtornando aos poucos, ponto a ponto. Nuvens pareciam menos frequentes naquelas planícies varridas pelo vento. Apenas o sol fulgurante, interrompido por furiosas grandes tormentas. O resto de Roshar era influenciado pelas tempestades, mas ali no oriente as ferozes e indomáveis grandes tormentas reinavam supremas. Será que qualquer rei mortal poderia ter a esperança de conquistar aquelas terras? Havia lendas de que elas tinham sido habitadas, sido mais do que apenas colinas devolutas, planícies desoladas e florestas luxuriantes. Natanatan, o reino de granito. Ah, disse Sadeas, soando como se houvesse provado alguma coisa amarga. Ele precisava vir. Sadeas baixou a cabeça e seguiu o olhar de Sadeas. O grão-príncipe Vama havia chegado para assistir ao duelo, acompanhado por seu séquito. Embora a maioria dos homens usasse suas cores tradicionais, marrom e cinza, o próprio grão-príncipe vestiu uma longa casaca cinza com fendas para revelar a brilhante seda vermelha e laranja por baixo, combinando com os babados nos punhos e no colarinho. Pensei que você gostasse de Vama, disse Orrocar. Eu o tolero, replicou Sadeas. Mas seu senso de estilo é absolutamente repulsivo. Vermelho e laranja? E nem mesmo um laranja queimado, mas um laranja berrante de doer os olhos. E esse visual rasgado não está na moda há séculos. Ah, que maravilha! Ele está se sentando bem na nossa frente. Serei forçado a olhá-lo pelo resto da sessão. Você não devia julgar as pessoas tão duramente apenas pela aparência, censurou Dalinar. Dalinar, nós somos grãos-príncipes, respondeu Sadeas secamente. Nós representamos a Litkar. Muitas pessoas em todo o mundo nos veem como um centro de cultura e influência. Consequentemente, eu não deveria ter o direito de encorajar uma apresentação apropriada? Uma apresentação apropriada, sim, disse Dalinar. O certo é estarmos arrumados e asseados. Seria bom se seus soldados, por exemplo, mantivessem seus uniformes limpos. Arrumados, asseados e na moda, corrigiu Sadeas. E eu? Indagou Dalinar, olhando para seu uniforme simples. Você me colocaria nesses babados de cores fortes? Você?
Você não tem mais jeito. Ele levantou uma das mãos para evitar objeções. Não, estou sendo injusto. Esse uniforme tem certo tom atemporal. O traje militar, em virtude da sua utilidade, nunca sairá totalmente de moda. É uma escolha segura, constante. De certo modo, você evita a questão da moda ao não participar do jogo. Ele indicou Vama com a cabeça. Vama tenta jogar, mas é péssimo nisso, o que é imperdoável. Ainda digo que você dá importância demais a essas sedas e cachecóis, disse Dalinar. Somos soldados em guerra, não cortesãos em um baile. As planícies quebradas estão rapidamente se tornando um destino para dignatários estrangeiros. É importante que nos apresentemos de maneira apropriada. Ele levantou um dedo para Dalinar. Se tenho que aceitar sua superioridade moral, meu amigo, então talvez seja a hora de você aceitar meu senso de estilo. Poderia-se dizer que você julga as pessoas ainda mais do que eu pelas roupas que usam. Dalinar ficou em silêncio. O comentário doeu pela verdade que continha. Ainda assim, se dignatários iam se reunir com os grãos príncipes nas planícies quebradas, seria demais pedir que encontrassem um grupo eficiente de acampamentos de guerra, liderados por homens que pelo menos pareciam generais? Dalinar se recostou para assistir o fim do embate. Pela sua contagem, estava na hora da luta de Adolin. Os dois olhos claros que haviam lutado se curvaram para o rei, depois se recolheram a uma tenda ao lado da arena de duelos. Um momento depois, Adolin pisou na areia, trajando sua armadura fractal azul escura. Ele carregava o elmo debaixo do braço, seu cabelo louro e preto despenteado com estilo. Ele acenou para Dalinar com a mão recoberta pela manopla e inclinou a cabeça para o rei. Depois colocou o elmo. O homem que entrou logo depois dele vestia uma armadura fractal pintada de amarelo. O luminobre Reze era o único fractário completo no exército do Grão-Príncipe Tanadal, embora seu acampamento de guerra tivesse 3 homens que carregavam apenas a espada ou a armadura. O próprio Tanadal não tinha nenhuma das duas. Não era incomum que um grão-príncipe confiasse fractais a seus melhores guerreiros. Fazia muito sentido, particularmente quando se era o tipo de general que preferia permanecer atrás da linha de frente e organizar a tática. No Principado de Tanadal, era uma tradição secular indicar o portador dos fractais de Reze para um cargo conhecido como Defensor Real. Tanadal recentemente falara mal de Dalinar abertamente, e assim, Adolin, em uma resposta moderadamente sutil, havia desafiado o principal fractário do Grão-Príncipe para uma luta amistosa. Poucos duelos eram por fractais. Naquele caso, perder não custaria nada a qualquer um dos homens, a não ser estatísticas na sua classificação. A luta teria uma quantidade incomum de atenção, e a pequena arena se encheu nos 15 minutos seguintes, enquanto os duelistas se alongavam e se preparavam. Mais de uma mulher se posicionou a prancheta para desenhar ou escrever impressões sobre a luta. O próprio Tanadal não compareceu. A luta começou quando a grã-juíza em exercício, a luminobre Ishtou, pediu que os combatentes invocassem suas espadas. Eurocala inclinou-se para a frente, atento, enquanto Reze e Adolin circulavam na areia, as espadas fractais se materializando. Dalinar se viu inclinado para a frente também, embora sentisse uma pontada de vergonha. De acordo com os códigos, a maioria dos duelos devia ser evitada quando a Leticária estava em guerra. Havia uma diferença sutil entre lutar pela prática e duelar com outro homem devido a um insulto, talvez deixando oficiais importantes feridos. Reze estava na postura da rocha, segurando sua espada fractal à frente com as 2 mãos, a ponta voltada para o céu, os braços totalmente estendidos. Adolin usava a postura do vento, ligeiramente inclinada para o lado, as mãos adiante e os cotovelos dobrados. A espada fractal apontando para cima de sua cabeça. Eles continuaram circulando. O vencedor seria o primeiro a despedaçar completamente uma seção da armadura do outro. Isso não era muito perigoso. Uma armadura enfraquecida geralmente ainda conseguia repelir um golpe, mesmo que se despedaçasse no processo.
Rez atacou primeiro, dando um grande salto para a frente, e golpeando ao levantar a espada fractal sobre a cabeça e descê-la pela direita em um poderoso golpe. A postura da rocha era voltada para aquele tipo de ataque, fornecendo o maior impulso e força possíveis por trás de cada pancada. Dalinar a considerava desajeitada. Não era necessário usar tanto poder tendo uma espada fractal no campo de batalha, embora fosse útil contra outros fractários. Adolin desviou, saltando para trás, as pernas fortalecidas pela armadura fractal, conferindo-lhe uma agilidade que desafiava o fato de estar usando uma armadura que pesava mais de 600 quilos. Eita porra! Caralho, 2 sacos de cimento já dá 100 quilos? 100? É. Pesa pra cacete. O ataque de Rez, ainda que bem executado, deixara-o aberto e Adolin atacou cuidadosamente o avança-braço esquerdo do oponente, rachando a placa que cobriu o antebraço. Rez atacou de novo e novamente Adolin dançou para fora do caminho, então acertou a coxa esquerda do oponente. Alguns poetas descreviam o combate como uma dança. Dalinar raramente concordava em relação ao combate comum. 2 homens lutando com espadas e escudos partiam um para cima do outro com fúria, batendo suas armas repetidamente, tentando passar pelo escudo do inimigo. Menos uma dança e mais uma luta livre com armas. Contudo, lutar com espadas fractais podia sim ser como uma dança. As longas armas necessitavam de uma grande dose de habilidade para serem brandidas apropriadamente, e a armadura era resistente, então os combates geralmente prolongados. As lutas eram preenchidas com movimentos grandiosos e arcos amplos. Havia fluidez na luta com uma espada fractal. Havia graça. Ele é muito bom, sabe? Disse Elrocar. Adolin acertou o elmo de Rez, conseguindo uma rodada de aplausos da plateia. Melhor do que meu pai. Melhor até do que o senhor, tio. Ele trabalha muito duro, respondeu Dalinar. Realmente adora fazer isso. Não a guerra, não o combate, o duelo. Ele poderia ser um campeão se quisesse. Adolin queria, e Dalinar sabia disso. Mas havia recusado as lutas que possibilitariam a conquista do título. Dalinar suspeitava que Adolin seguia, até certo ponto, os códigos. Torneios e campeonatos de duelo eram coisas para os raros períodos entre as guerras. Mas podia-se argumentar que proteger a honra da família era algo a se fazer em qualquer período. De qualquer modo, Adolin não duelava pela classificação, e isso fazia os outros fractários o subestimarem. Aceitavam duelos com ele sem hesitação, e alguns não fractários o desafiavam. Por tradição, a armadura e espadas fractais do próprio rei estavam disponíveis, por uma grande quantia, para aqueles que tivessem tanto o seu favor quanto o desejo de duelar com um fractário. Dalinar sentiu um arrepio ao pensar em mais alguém trajando sua armadura ou segurando sua arcamentadora. Não era natural. Mas emprestar a espada e a armadura do rei, ou, antes, que a monarquia fosse restaurada, o empréstimo da espada e da armadura de um grão-príncipe, era uma tradição forte. Nem mesmo Gavilar a quebrara, embora houvesse reclamado em particular. Adolin desviou-se de outro golpe, mas havia começado a se mover para as formas ofensivas da postura do vento. Rez não estava pronto para isso. Embora houvesse conseguido acertar Adolin uma vez no guarda-braço, o golpe foi superficial. Adolin avançou, movendo a espada em um padrão fluido. Rez recuou, caindo em uma postura de contragolpe. A postura da rocha era uma das poucas a contar com essa estratégia. Adolin afastou a espada do oponente com um golpe, tirando-a da postura. Rez se recompôs, mas Adolin desequilibrou novamente. Rez foi ficando cada vez mais descuidado no retorno à postura, e Adolin começou a atacar, acertando-o de um lado depois do outro. Golpes pequenos e rápidos para enervar. Funcionaram. Rez berrou e se lançou em um dos golpes de cima para baixo, característicos da postura da rocha. Adolin reagiu perfeitamente, soltando uma das mãos da espada e levantando o braço esquerdo para parar o golpe no seu avança-braço intacto. A placa sofreu uma grande rachadura,
mas o movimento permitiu que Adolin movesse a espada para o lado e atacasse o coxote esquerdo rachado de Reze. A couraça da coxa despedaçou-se com um som de metal rasgando, as peças voando como em uma explosão, fumegando e brilhando como aço derretido. Reze cambaleou para trás. A perna esquerda não podia mais suportar o peso da armadura fractal. A partida havia acabado. Duelos mais importantes podiam seguir por 2 ou 3 placas quebradas, mas isso ia se tornando perigoso. A grã-juíza se levantou, declarando o término. Reze cambaleou para longe, arrancando o elmo. Todos podiam ouvi-lo praguejar. Adolin saudou o oponente, tocando o lado sem fio da sua espada na testa, depois dispensando a lâmina. Ele se curvou para o rei. Outros homens às vezes iam até a multidão se gabar ou aceitar elogios, mas Adolin retornou à tenda de concentração. Talentoso, de fato, comentou Elrocar. E um rapaz tão correto, disse Sadeas, provando sua bebida. Sim. Às vezes, gostaria que estivéssemos em paz, apenas para que Adolin pudesse se dedicar aos duelos. Sadeas suspirou. Mais conversa sobre abandonar a guerra, Dalinar? Não foi isso que quis dizer. Você vive reclamando que desistiu desse argumento, tio, disse Elrocar, voltando-se para ele. Mas continua rodeando o tema, falando saudosamente da paz. As pessoas nos acampamentos o chamam de covarde. Sadeas achou graça. Ele não é covarde, Vossa Majestade, posso garantir. Por que, então? Perguntou Elrocar. Esses rumores cresceram muito além do razoável, protestou Dalinar. E ainda assim o senhor não responde minhas perguntas, disse Elrocar. Se pudesse tomar essa decisão, tio, faria com que deixássemos as planícies quebradas? O senhor é um covarde? Dalinar hesitou. Você deve uni-los, dissera aquela voz. É sua tarefa e eu a atribuo a você. Será que sou um covarde? Ele se perguntou. Nohadon o desafiou, no livro, a examinar a si mesmo e nunca ter tanta certeza ou arrogância a ponto de não querer buscar a verdade. A pergunta de Elrocar não fora sobre suas visões. E, no entanto, Dalinar tinha a distinta impressão de que ele estava sendo covarde, pelo menos em relação ao seu desejo de abdicar. Se desistisse devido ao que estava acontecendo, seria, de fato, tomar o caminho mais fácil. Não posso desistir, ele entendeu. Não importa o que aconteça. Tenho que prosseguir até o fim. Mesmo se estivesse louco. Ou um pensamento cada vez mais preocupante. Mesmo se as visões fossem reais, mas com origens suspeitas. Preciso continuar. Mas também preciso planejar e garantir que não derrubarei minha casa. Era uma linha tão tênue na qual caminhar. Nada nítido, tudo nebuloso. Ele estava pronto para fugir porque gostava de tomar decisões coerentes. Bem, não havia nada coerente em relação ao que estava acontecendo com ele. Parecia que, ao tomar a decisão de continuar sendo grão-príncipe, havia colocado uma pedra angular importante para reconstruir as bases de quem era. Ele não ia abdicar. Estava decidido. Dalinar? Perguntou Elrocar. Você está bem? Dalinar piscou, percebendo que havia deixado de prestar atenção ao rei Sadeas. Ficar olhando para o nada daquele jeito não melhoraria sua reputação. Ele se voltou para o rei. Você quer saber a verdade? Sim. Se eu pudesse dar a ordem, levaria todos os 10 exércitos de volta a Aletikar. Apesar do que os outros diziam, ele não era covarde. Não. Acabara de confrontar a covardia dentro de si e a compreendera. Aquilo era diferente. O rei parecia chocado. Eu partiria, disse Dalinar com firmeza. Mas não porque quero fugir ou porque tenho medo da batalha. Partiria porque temo pela estabilidade de Aletikar. Deixar essa guerra nos ajudaria a garantir nossa terra natal e a lealdade dos grãos príncipes. E mandaria mais emissários eruditas para descobrir por que os parchindianos mataram Gavilar.
Nós desistimos disso rápido demais. Ainda me pergunto se o assassinato não foi cometido por criminosos ou rebeldes do povo deles. Eu descobriria como é a cultura deles. E sim, eles têm cultura. Se o assassinato não foi cometido por rebeldes, eu continuaria perguntando até saber por que fizeram aquilo. Eu exigiria restituição. Talvez que nos entregassem o próprio rei para execução, em troca da garantia de paz. Quanto às gemas coração, eu falaria com minhas cientistas e descobriria um método seguro de manter esse território. Talvez anexando essa área em massa, protegendo todas as colinas devolutas, pudéssemos realmente expandir nossas fronteiras e tomar as planícies quebradas. Eu não abandonaria a vingança, Vossa Majestade, mas prosseguiria com ela e com nossa guerra aqui de maneira mais ponderada. Nesse momento, sabemos muito pouco para sermos eficazes. Elhokar pareceu surpreso. Ele assentiu. Tio, isso na verdade faz sentido. Por que não me explicou antes? Dalinar ficou atônito. Algumas semanas atrás, Elhokar se indignara quando Dalinar apenas mencionara a ideia de retornar. O que havia mudado? Não dou ao rapaz crédito suficiente, ele percebeu. Andei tendo dificuldades de explicar meus pensamentos, Vossa Majestade. Vossa Majestade, disse Saadias, certamente não está de fato considerando. Esse último atentado contra minha vida deixou-me perturbado, Saadias. Diga-me, fez algum processo para determinar quem colocou gemas enfraquecidas na minha armadura? Ainda não, Vossa Majestade. Estão tentando me matar, disse Elhokar em voz baixa, se encolhendo na armadura. Querem me ver morto, como meu pai. Às vezes me pergunto se estamos correndo atrás dos 10 tolos aqui. O assassino de branco. Ele era chino. Os parchindianos assumiram a responsabilidade por enviá-lo, observou Saadias. Sim, mas eles são selvagens e facilmente manipulados. Seria a distração perfeita colocar a culpa em um grupo de parchimanos. Ficamos em guerra durante anos e anos, sem notar os verdadeiros vilões, trabalhando em silêncio no meu próprio território. Eles me vigiam, sempre, esperando. Posso ver seus rostos nos espelhos, símbolos distorcidos, inumanos. Dalinar voltou-se para Saadias e os dois trocaram um olhar perturbado. Estaria a paranoia de Elhokar piorando ou apenas mais visível? Ele via espectros de conspirações em cada sombra, e agora, com um atentado contra sua vida, tinha provas para alimentar essas preocupações. Recuar das planícies quebradas seria uma boa ideia, disse Dalinar cuidadosamente. Mas não se for para começarmos outra guerra com outras pessoas. Precisamos estabilizar e unificar nosso povo. Elhokar suspirou. Pensar em caçar o assassino é inútil agora. Talvez não precisemos disso. Ouvi falar que seus esforços com Saadias têm dado frutos. De fato, Vossa Majestade, disse Saadias, parecendo orgulhoso, talvez até um pouco presunçoso. Embora Dalinar ainda insista em usar suas próprias pontes lentas. Às vezes, as minhas forças são quase eliminadas antes que ele chegue. Funcionaria melhor se Dalinar usasse táticas de pontes modernas. O desperdício de vidas, disse Dalinar. É aceitável, cortou Saadias. A maioria é de escravos, Dalinar. É uma honra para eles ter a chance de participar de alguma maneira. Duvido que eles vejam a situação desse jeito. Gostaria que você pelo menos tentasse do meu jeito, continuou Saadias. Nossa estratégia até agora funcionou, mas me preocupo que os parchindianos continuem a enviar 2 exércitos contra nós. Não me agrada a ideia de lutar com ambos sozinhos antes de você chegar. Dalinar hesitou. Isso seria um problema. Mas desistir da ponte de cercos? Bem, por que não chegar a um meio termo? Sugeriu Elhokar. Na próxima investida de platô, tio, o senhor deixa que os carregadores de Saadias o ajudem na marcha inicial até o platô contestado. Saadias já tem várias equipes de pontes extras que poderia lhe emprestar. Ele ainda pode correr à frente com um exército menor, mas você seguiria mais rápido do que de costume,
usando as equipes de ponte dele. Isso seria o mesmo que ter equipes de ponte próprias, disse Dalinar. Não necessariamente, respondeu Errocar. O senhor disse que os Parshendianos raramente conseguem se posicionar e atirar nos seus homens uma vez que Sadeas os confronta. Os homens de Sadeas podem começar o ataque da maneira de sempre. O senhor pode chegar quando ele houver garantido uma posição segura para o senhor. Sim, disse Sadeas pensativo. Os carregadores que você usar estarão seguros. E você não vai desperdiçar vidas. Mas poderá chegar no platô para me ajudar 2 vezes mais rápido. E se você não conseguir distrair os Parshendianos o suficiente? Indagou Dalinar. E se eles ainda posicionarem arqueiros para disparar contra os meus carregadores na hora da travessia? Então recuaremos, Sadeas suspirou, e decidiremos que o experimento fracassou. Mas pelo menos teremos tentado. É assim que avançamos, velho amigo, tentando coisas novas. Dalinar coçou o queixo pensativo. Ah, vamos lá, Dalinar, disse Errocar. Ele seguiu sua sugestão de atacarem juntos. Tenta do jeito dele, pelo menos uma vez. Muito bem, concordou Dalinar. Vamos ver como funciona. Excelente, Errocar se levantou. E agora? Acredito que vou cumprimentar seu filho. Aquela luta foi empolgante. Dalinar não achara a luta particularmente empolgante. O oponente de Adolin não chegara a obter vantagem em momento algum, mas era o melhor tipo de batalha. Dalinar não acreditava nos argumentos sobre uma boa luta ser entre 2 oponentes equiparáveis. Ao vencer, era sempre melhor vencer rápido e com grande vantagem. Dalinar e Sadeas se levantaram respeitosamente, enquanto o rei descia as aflorações de pedras semelhantes a degraus rumo ao chão arenoso. Dalinar, então, voltou-se para Sadeas. Preciso ir. Mande um escrivão para detalhar os platôs onde você acha que podemos tentar essa manobra. Da próxima vez que um deles estiver pronto para uma investida, marcharei meu exército até sua área de concentração e partiremos juntos. Você e seu grupo menor e mais rápido pode seguir na frente, e eu os alcanço quando estiverem em posição. Sadeas assentiu. Dalinar voltou-se para subir os degraus até a rampa de saída. Dalinar, chamou Sadeas. Dalinar olhou para trás, para outro grão-príncipe. O cachecol de Sadeas esvoaçava ao vento, os braços cruzados, o bordado dourado brilhando. Mande também uma das suas escrivãs, com uma cópia daquele livro de Gavilar. Pode ser divertido ouvir suas outras histórias. Dalinar sorriu. Vou mandar, Sadeas. Depois de um dia bem lascado e fudido, ainda conseguimos ler o capítulo 58. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela força aí. Tamo junto. E muito obrigado.